Da parte de Deus, a graça e a paz em Cristo Jesus para o seu coração. Eu aqui tenho uma palavra de Deus direcionada para o seu coração, porque a palavra de Deus, ela traz revelação na sua mente, traz vida para a sua alma que necessita da palavra de Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 4 e o verso 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amado e amada, escuta agora a revelação de Deus. Deus tem uma revelação profunda nesse momento para o seu coração. Basta você escutar e crer e tomar posse. E aqui em Romanos capítulo 3 e o verso 24 fala: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Baseado aqui em Romanos capítulo 3 e o verso 24 tem um título: justificação pela fé. A nossa justificação é mediante a nossa fé no plano da salvação que Deus ofereceu gratuitamente para o mundo perdido, o mundo referindo eu e você, porque lá em João capítulo 3 e o verso 16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo referindo eu e você que estava distanciado da graça, da presença de Deus. Lá em Romanos capítulo 3 e o verso 23 fala: todos os pecados estão destituídos ou separados da glória de Deus. Quando Adão decidiu desobedecer junto com Eva, ele separou o homem da presença de Deus. Então o homem hoje é o homem caído, afastado, destituído dessa graça, dessa comunhão, dessa aliança do Senhor, né? Justificação é ato de declarar justo, reto ou justificado em Cristo. É Cristo que justifica, é Cristo que apresenta nós diante de Deus, justificado ou reto ou justo, através do seu sangue, o sangue imaculado, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, igual o profeta João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que justifica a nossa situação de erro, porque o homem ele tem a tendência a querer se justificar. Quando Deus chegou até Adão, viu Adão que estava nu e perguntou para Adão: Adão, por que você está nu? E Adão falou: foi a mulher que tu me desse. E a mulher falou: a serpente. Então o homem ele tem a tendência de se justificar, reparar seus atos por si. Nós não temos condição de nos se justificar, porque a justificação é mediante a fé em Cristo Jesus. Eu tenho aqui alguns pontos que traz essa revelação da nossa justificação. O reconhecimento do pecado antecede a nossa justificação. Quando você passa a reconhecer, ter consciência que você pecou, que o pecado é uma ofensa, que o pecado separa você de Deus, antecede a sua justificação, porque Cristo Jesus é que te justifica. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, fala que ele, no corpo dele, sobre o madeiro, ele levou os nossos pecados. Então o sangue de Jesus é que nos justifica diante de Deus, é que declara a nós diante de Deus reto e justo por Cristo Jesus. Nós não temos condição de nós justificar a nossa situação, né? E aqui em Lucas capítulo 7 e o verso 29 fala: todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. Então o povo percebeu, viu a revelação da justificação em Cristo. João pregava, apontava, revelava Jesus, e o povo passou a ter esse reconhecimento, essa revelação, e foram batizados nas águas ali, já para receber Jesus, que é a nossa justificação. Então não tenta se
se justificar por si. Igual Adão, igual muitos quando falta. Quantos que erram aí, estão em pecado, tentando reparar a sua situação diante de Deus, sem depender do sangue de Jesus. É Jesus que traz a nossa justificação. Se você errou, pecou, é só você vir mediante a fé. É mediante a sua fé que vai gerar a justificação na sua vida. E aqui fala também, Deus nos concede a justificação. É Deus, o próprio Deus traz a justificação para nós. E a palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 8 e o verso 33, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus quem os justifica. Ninguém tem condição de condenar você, amado e amada, porque Deus é que te justifica em Cristo Jesus. Ele concede gratuitamente a justificação. Lembra bem, nós estávamos separados, estava destituído da glória de Deus. Agora Jesus veio sendo o mediador, o sumo sacerdote, o grande pastor, para trazer você até a Deus. Através de Jesus você é justificado ou declarado reto, justo, direito na presença de Deus pelo poder do seu sangue. Não tenta se justificar na religião, no seu mérito de honestidade, direito. Pastor, eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, reta. Não. A nossa justificação, ela depende de Cristo, mediante a nossa fé. E aqui a graça é o canal pelo qual somos justificados. A graça de Deus, um favor não merecido, porque o homem não merecia a salvação, merecia a condenação, porque Deus é justo. A santidade de Deus condena o pecado. Você tem que entender, amado e amada, meu querido e minha querida, que a santidade de Deus condena o pecado do homem, mas a graça é o canal da nossa justificação. Interessante, hein? A graça que é um favor não merecido, né? E aqui em Gálatas capítulo 5 e verso 4: de Cristo vos desligasse, vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaísse. Quem tenta se justificar na lei, nas religião, por si, na sua retidão, ele está desligando da graça de Deus, está desligando da justificação mediante a fé, porque a sua justificação não depende de você ser uma pessoa justa, honesta, reta. Não, você não tem condição. Você tem a herança de Adão, que é o pecado, né? Todos os pecados são destituídos da glória de Deus. Então, em Cristo Jesus, você e eu, nós somos justificados, declarados reto, justo, para ter uma comunhão genuína, comunhão plena com Deus. Interessante, hein? Eu quero que você observa bem essa palavra que está sendo direcionada para o seu coração. E outra coisa, o sangue de Jesus é o meio para a nossa justificação, porque no Antigo Testamento a ovelha, o cordeiro animal é que reparava a situação do homem, é que se justificava o homem diante de Deus. Trazia uma ovelha até o sacerdote fazia expiação pela situação do pecado do homem. Jesus agora é o cordeiro, é o sangue da nova aliança que justifica você desses atos errados, esses atos abomináveis que não agradam ao Senhor. Mas quando você, pela fé, crê em Cristo, você automaticamente é justificado pelo sangue. E aqui em Romanos capítulo 5, verso 9 fala: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira ou da condenação, da sentença eterna. Então somos justificados pelo sangue de Jesus. E também a justiça de Cristo o qualificou para ser o justificador. Então a justiça de Cristo Jesus lá na cruz perante a Deus o qualificou para justificar qualquer homem, qualquer ser humano que está separado, está depravado aí, está nas práticas do pecado. E quando você vem e se arrepende, Jesus foi qualificado. A justiça de Jesus é que cumpriu a lei.
de Moisés, ali do Antigo Testamento. E Cristo Jesus, o seu sacrifício plenamente satisfez a vontade e a justiça de Deus. Então Jesus foi o único justo que foi qualificado para justificar o homem dessa situação de erro, de pecado, né? E aqui a palavra de Deus fala também em Gálatas capítulo 2, verso 16, né? Sabemos que, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E a morte e a ressurreição de Cristo é o selo da nossa justificação. Se Jesus não morresse, não ressuscitasse, a nossa justificação seria em vão, não tinha valor. Mas você agora é justificado pela fé. E o tema que eu dei aqui no princípio da pregação, justificação pela fé, né? É um ato de declarar justo. Então Cristo é o único que justifica o homem perdido. Não importa a gravidade do pecado que você errou, mas se você se arrepender, aceitar, você é justificado. Quando você tem o reconhecimento do pecado, antecede a sua justificação, amado e amada. Deus nos concede gratuitamente a nossa justificação. A graça é o canal pelo qual somos justificados. O sangue de Jesus é o meio para a nossa justificação. A justiça de Cristo o qualificou para nos justificar desses erros pecaminosos. E a morte e a ressurreição de Cristo é o selo da nossa justificação. Amado e amada, você está aí tentando reparar a sua situação, tentando se justificar seus erros. Não faça isso. É pela fé em Cristo Jesus você é justificado diante de Deus. Basta você crer, aceitar a revelação da palavra, a palavra de Deus. Pela fé você é justificado de qualquer erro que você teve cometido ou está cometendo. Se você se arrepender, confessar e deixar, automaticamente a justificação entra no seu coração. E Deus vai declarar você justo, reto, em Cristo Jesus. E Satanás não tem condição de condenar você. Mas é pela fé que é a sua justificação. Amém, amado? Amém, amada? A graça é Pai da parte de Cristo Jesus.